Magnífico reitor da Universidade de Coimbra, Sr. Presidente da República, excelências, senhoras e senhores professores, alunos e outros membros da Universidade de Coimbra, minhas senhoras e meus senhores. Ser doutorado honoris causa pela Universidade de Coimbra é seguramente a mais alta distinção a que qualquer português pode aspirar na sua vida. A Universidade de Coimbra é, simultaneamente, pela sua antiguidade e pelo seu prestígio, a instituição mais relevante da nossa vida coletiva. Profundamente interligada com a nossa história enquanto país e com a nossa identidade enquanto povo. Tive, aliás, no momento central da minha intervenção política em Portugal, ocasião de reconhecer essa referência única que a Universidade de Coimbra representa no nosso país. Na altura, foi decidido que, em vez de apresentar apenas um programa de candidatura do partido a que pertencia, devíamos procurar federar a sociedade civil numa ação conjunta, constituindo os chamados Estados Gerais, para os quais foram convidados, além dos membros do meu partido, das figuras mais relevantes da vida económica, social e cultural do país. E foram esses Estados Gerais que elaboraram e aprovaram o programa eleitoral com que me apresentei aos portugueses. Mas para garantir a igualdade entre militantes partidários e independentes, era preciso que esses Estados Gerais não fossem presididos apenas por um dirigente partidário, mas co-presididos com uma figura representativa do melhor que a sociedade portuguesa podia oferecer. E calculam a alegria que tive quando o meu convite para co-presidir aos Estados Gerais foi aceito pelo professor Rui Alarcão, magnífico reitor da Universidade de Coimbra. É evidente que, sobretudo, esteve em causa o seu prestígio, o seu indiscutível mérito, mas é também verdade que foi para mim uma profunda satisfação o poder, nesse momento, reconhecer a referência fundamental que a Universidade de Coimbra é para o país, sempre foi e continuará a ser. É por isso, com muita humildade, que aqui estou a pedir o grau de doutor à Universidade. Com a consciência de, porventura, ele se justificará menos pelo que eu posso ter feito, mais pelas extraordinárias oportunidades que a vida proporcionou. Começando pela minha família, pelos meus pais, que me procuraram dar a melhor educação disponível em Lisboa, imagino que teria sido se vivêssemos em Coimbra nesse tempo. Depois, pela Revolução de Abril, que me permitiu não apenas vivê-la, mas um empenhamento total no chamado processo revolucionário, no PREC, seguramente uma das experiências mais exaltantes que qualquer cidadão pode ter na sua vida, e beneficiando ainda dessa circunstância inevitável, quando há uma revolução, de que há toda uma camada geracional que naturalmente é afastada da vida política e por isso há enormes oportunidades que se abrem para o exercício de funções políticas relevantes a jovens que na altura emergem no contexto da vida nacional. Uma oportunidade que eu não esperava e à qual se somou mais tarde a possibilidade de me candidatar a Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, também de forma inesperada, no momento em que o meu antecessor pediu admissão, muito antes de terminar o seu mandato, abrindo-me a possibilidade de servir durante 10 anos os mais vulneráveis dos vulneráveis, vítimas desta multiplicação terrível de conflitos e de perseguições a que assistimos no mundo moderno. Mas este grau tem ainda, para mim, a possibilidade de me ajudar a redimir daquela que foi a decisão mais difícil na minha vida. A de, num dado momento, deixar a universidade, fechar a 7 chaves os papéis com que se iniciava a preparação do meu doutoramento e abandonar a vida académica. Quando andava no liceu, o meu sonho era ser investigador em física. E tive, aliás, a oportunidade, graças à generosidade do professor Salles Luís, do Instituto Superior Técnico, de dar ainda aulas de física enquanto aluno aos alunos do primeiro ano do técnico. E a física mantém-se a maior paixão intelectual da minha vida. Mas o choque do trabalho como estudante voluntário nos bairros de Lata de Lisboa e depois a revolução dos cravos e a sua implicação para todos nós, levaram-me um dia a decidir-me por uma outra vocação. Mas ficou uma imensa saudade da universidade. E ficou sempre a dor de não poder continuar essa extraordinária inter-relação entre professores e alunos, em que estou certo, os professores acabam sempre por aprender mais do que aquilo que ensinam.
Este é um momento que permite mitigar um pouco essa saudade e ajudar talvez a redimir essa decisão de que, não podendo arrepender, no entanto, me deixou, como disse, uma mágoa profunda por não ter continuado aquilo que na altura pensava ia ser a minha vida. Quero agradecer profundamente à Faculdade de Economia e à Universidade de Coimbra a generosidade das vossas decisões. E dizer-vos que estou seguro que todas e todos os que professores, alunos e outros que trabalham nesta instituição correspondem seguramente ao que há de melhor hoje em Portugal e que uma das razões para podermos ter confiança e otimismo no futuro do nosso país, apesar de todas as dificuldades que atravessamos, uma dessas razões, porventura a mais sólida, é a Universidade de Coimbra. Muito obrigado. É fácil. Senhor Presidente da República, Senhor Reitor, Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, Senhora Ministra da Presidência, mesmo para isso me devo dirigir à Faculdade de Economia, excelentíssimas autoridades, senhores professores, estudantes e funcionários, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Joaquim Romero Magalhães, um dos meus mais queridos professores, o que em 1973 me deu a primeira aula e abriu a vida letiva na Faculdade de Economia, já falou nesta sala acerca de António Guterres, quando este aqui esteve como apresentante da Amartya Sen. Agora que devo salientar as elevadas qualidades daqueles que queremos que seja por causas honrosas nosso doutor, não me vejo, senão na tarefa bem modesta de secundar as palavras do meu professor. Disse ele então, depois de traçar o percurso brilhante do aluno do Instituto Superior Técnico que viria a ser líder do Partido Socialista, primeiro-ministro, presidente da Internacional Socialista e alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados. O engenheiro António Guterres tem-se destacado como um político de rara qualidade. Na procura de inteligência da vida e das sociedades, pode ser tido, sem qualquer restrição, como um político culto. Apetrechamento cultural e conhecimentos elaborados que transparecem da sua forma de pensar e de atuar, como daquilo que o caracteriza quase sem par entre nós, que é a forma de falar, de expor um assunto,
de transmitir ideias. Poder-se-á dizer, sem qualquer possibilidade de erro, que o verdadeiro António Guterres é o António Guterres a falar. É notável a qualidade da sua eloquência, baseada nessa abrangente visão cultural e na sabedoria de quem sabe o que quer e o que deve fazer, porque para isso se preparou. Citei estas palavras, por saber que não posso dizer outras melhores. Retenho e sublinho a última frase, que repito: quem sabe o que quer e o que deve fazer, porque para isso se preparou. Tenho para mim que António Guterres se distingue por ter sabido construir para si um privilégio raro, a que poucos acedem na vida pública. Foi, em Portugal, um interveniente distinto em vários planos da ação política. Assumiu com uma capacidade original o contraditório. Produziu consensos, exerceu o mando. Mas guardou sempre para si a liberdade infinita de poder escolher e de escolher o que correspondesse ao mais fundo do seu ser, ao que lhe vai na alma, àquilo para que se preparou e de que mais gosta. E essa escolha foi, indiscutivelmente, situar-se na cena internacional num momento de cruéis desequilíbrios. Dedicar-se à exigência mais fina do bem comum, a consideração pelos outros, dando a força que falta aos mais fracos, aos desapossados, aos que ficam dramaticamente dependentes do que alguém possa fazer por ele. E fazê-lo questionando o sistema que gera tais desigualdades. É, pois, um humanista integral. Tudo isto está bem espelhado na forma relevantíssima como desempenhou a missão no Acnur. Não me parece, aliás, que seja exagero dizer que assim era quando o vimos encaminhar-se para ali. Todos teremos dito: é este o lugar de Guterres, é ali que ele é inteiramente Guterres. Assim como hoje dizemos, pela razão e pela vontade, o nosso candidato a secretário-geral da ONU é o que melhor se disporá para dar a este mundo dramático cujos dias nos cabe viver aquilo que tal mundo e a Organização das Nações Unidas mais precisam. Não que Guterres não tenha sido em Portugal, não tenha tido em Portugal um papel essencial e incontornável no momento crucial em que o país precisou dele. A trivialidade do ambiente político português, uma certa grosseria que tantas vezes paira no ar, foram responsáveis por se ter criado uma fortíssima injustiça acerca da forma como terminou a fase mais ativa na política interna. Inventou-se a tese do abandono. Os autores de tal tese só podem ser os que não têm o lastro suficiente para saberem, perante as circunstâncias, dar-se a liberdade que Guterres se deu. Podia ter sido apenas desprendimento e não seria pouco, mas foi claro que aquele exercício de liberdade continha um desígnio que era para ser assumido no plano internacional e na correção das mais graves disfunções que hoje nos martirizam. Os políticos pequenos só compreendem bem as teias que os amarram e estão sempre atormentados pela consciência de que foram essas teias que os fizeram e que pouco seriam sem elas. Por isso, não se lhes pode exigir que compreendam que pessoas livres, num contexto saudável de contraposição e debate, tenham lealdades fortes, mas tenham também voz própria, quer dizer, opção pela porta de saída, para usar aqui o notabilíssimo tríptico lealdade, voz e dissensão, proposto por Albert Hirschman, um dos mais grandiosos economistas, pisou o chão desta sala para aqui ser doutor honoris causa pela minha faculdade. Quando Guterres soube dizer, em nome da sua razão, que o seu tempo na vida interna do país era para acabar, e para acabar através da sua própria decisão, foi porque sabia bem como continuar a estar
onde quer estar, na vida pública. E porque, nesse exercício de levar a voz e sair, sabia igualmente como se usa a liberdade. Mas não é apenas para apontar a injustiça que falo desse tempo. É também para lembrar a quem esquece depressa o que significou falar de diálogo, de tolerância, de um rendimento digno ou de educação e ciência, em tempos tão estritamente crispados, altivos e sobranceiros como os que nos trouxeram aos meados dos anos 90, há 2 décadas atrás. A vida política, como a economia, tem ciclos. Houve, no Portugal dos últimos 40 anos, o ciclo da conquista democrática, o da euforia europeia, o da captura do Estado pelos que queriam servir-se dele, com a altivez cúmplice de quem mais mandava, e houve o ciclo de Guterres. E esse deve ser aqui lembrado como um momento muito importante. Porventura, como nos dias que hoje correm, tratou-se então de dizer a quem olhava o povo com sobranceria que era preciso parar, regressar aos significados mais essenciais da vida coletiva e da democracia. E Guterres fez isto como primeiro-ministro. Na política, as comparações são sempre arriscadas e mesmo desadequadas. Mas atrevo-me a dizer que Guterres foi, na trajetória iniciada em 1974, o primeiro autor de um momento preciso em que era necessário resgatar a democracia abalada pelo poder cego, pela desconsideração pelo povo e pelo esquecimento grave de que a vida pública é para servir a população e não para a desqualificar, empobrecer ou ignorar. Hoje vivemos em Portugal outro desses tempos de esperança, em que se quer dar valor ao que somos e não aos instrumentos da nossa submissão. E é também por isto que faz sentido que a nossa sala grande abra as suas portas. Guterres é um homem que tem uma noção apuradíssima do estado do mundo. Para isso, não é aos cenários luminosos dos grandes poderes, onde estão os ricos e os opulentos, que ele dá atenção. É antes o lado esconso do planeta, as suas múltiplas periferias, que lhe interessa. Numa conferência na Universidade de Oxford, do Centro de Estudos sobre Refugiados, mostrou bem aquilo que, na verdade, podemos chamar a prevalecente economia política do acolhimento de refugiados. Recorro à sua análise nos múltiplos e sempre claríssimos discursos como a Acnur e adoto-a. Mais de 60 milhões de deslocados devido a conflitos. 20 milhões de refugiados e 40 milhões de deslocados dentro dos seus próprios países. Esses ocasionais são questões cruciais que estão no centro do tipo de vida e da organização internacional que foi sendo forjado ao longo das décadas. Os conflitos de hoje são resilientes e reemergem sistematicamente. Algumas situações que envolvem 2/3 dos refugiados estão interrelacionadas com a segurança global, do sul da Ásia ao Corno da África e ao Sudão, através do Iémen e do Médio Oriente. Passam por ali as relações entre o espaço islâmico e o Ocidente. Já na África Central e na região dos Grandes Lagos, são crises locais e regionais, com consequências humanitárias dramáticas, mas que, por não afetarem a segurança global, são esquecidas. O que é impressionante é o lugar ocupado no acolhimento pelos eufemisticamente chamados países em desenvolvimento, que já designamos subdesenvolvidos ou terceiro mundo e que saíram da agenda e do nosso próprio vocabulário, vagamente substituídos por outras expressões de matiz religioso ou de sentido dúbio. Este tema já não faz sequer parte dos currículos das licenciaturas em Economia, mesmo da minha faculdade, onde só reaparece porque quisemos sempre dotar-nos de outros saberes que garantissem um mínimo de pluralismo e de sensatez, como acontece com as disciplinas de relações internacionais. E, no entanto, é este espaço que conta para acolher os mais desprotegidos dos desprotegidos. Cito António Guterres:
Contrariamente ao que os populistas nos querem fazer acreditar, o esforço de acolhimento dos refugiados cabe de modo muito predominante ao mundo em desenvolvimento, onde, na verdade, vivem 4/5 de todos os refugiados. E justifica. Basta olhar para a relação entre o número de refugiados que um país acolhe e o seu PIB per capita. Os 25 países mais seriamente tocados pela presença de refugiados são do mundo em desenvolvimento e 14 são dos países menos desenvolvidos. O Paquistão acolhe 745 refugiados por cada dólar do seu PIB per capita. O primeiro país desenvolvido que aparece na lista é a Alemanha, mas a relação é só de 17 refugiados por dólar. No Reino Unido é 7. Como se pode ignorar isto? Como podem a Europa e os ricos fecharem-se tão doentiamente? Como podem recusar um território aos desabrigados? Guterres conhece o mundo e conhece a Europa. Uma Europa de que todos testemunhamos os defeitos, a insuficiência, porventura a insuportável falta de inteligência. Já sabíamos muito, dolorosamente, sob a forma como se impôs uma racionalidade monetária e bancária que apagou os princípios da coesão e da solidariedade intra-europeia. Já sabíamos como a crua ortodoxia orçamental e financeira tinha afastado os povos, os próprios povos europeus, dos objetivos de progresso e bem-estar. Tínhamos obrigação de saber que quem estreitou até o insuportável a sua própria autorrepresentação, quem forjou tantos outros dentro do seu próprio eu, jamais seria generoso com os que de facto são ontologicamente outros. A esses começa por se lhes negar a natureza de semelhantes, mas a seguir nega-se-lhe a própria sobrevivência, para já não falar da dignidade. A vergonha da situação dos refugiados é a vergonha da Europa. Há meia dúzia de anos, a síntese de António Guterres era cuidadosa quando interpelava a Europa. Dizia então: ainda não há um verdadeiro sistema europeu de asilo, mas um patchwork de diferentes sistemas nacionais, tornando a situação totalmente disfuncional. Hoje, aponta caminhos com ousadia e não esconde a frustração. Está visto que a Europa não é capaz de se dotar de um amplo programa que faça dela um lugar de acolhimento e de solidariedade. Durante anos, andei a repetir aos meus alunos como foi relevante para a economia democrática que construímos a seguir ao 25 de Abril termos sabido acolher, no espaço de poucos meses, gente que regressava ao país e se acolhia na vida que aqui criávamos. E esses equivaliam a 10% da população residente em Portugal. Este argumento, hoje tão repetido, é impossível de aplicar à Europa egoísta, de vistas curtas, que se apoca a si mesma continuadamente. Há uma ferida bem aberta neste espaço social e político velho, em autodegradação, a quem parece faltar mesmo o toque de sagacidade, de saber que é no regresso aos fundamentos que está a sabedoria. Um espaço que só se regenerará se souber acolher todos os que agora desfavorece, os de dentro e os que venham de fora. Guterres é um homem prático, de ação, determinado por propósitos muito claros, cuja formulação mais definitiva se encontra no modo como encara as prioridades. Tem uma notabilíssima erudição, que consiste em saber identificar com rara clareza onde está o essencial das coisas, da vida, das circunstâncias que nos rodeiam, das deliberações a tomar, dos valores a preservar. Ouso dizer que não é outra a agenda dos filósofos. A propósito do mandato do Acnur, perguntava: deve ele concentrar-se apenas em assegurar a resposta internacional aos deslocados por força de conflitos, ou deve também assumir um papel na resposta a outras situações de emergência, como as que decorrem dos desastres naturais? No fundo, discutia
quais são os problemas mais críticos da vida das pessoas à escala global. Guterres tem a arte da identificação certeira. Sabe encarar o mundo e ver qual é a forma que ele está a ganhar. E coloca-se do lado justo. Só olhando para as megatendências atuais se pode encarar o destino dos povos, do povo do mundo, como questão essencial da nossa capacidade política. Diz ele, crescimento populacional, urbanização, insegurança alimentar e energética, escassez de água, especialmente alterações climáticas, são coisas interrelacionadas que obrigam populações a deixar as suas casas e levam à exacerbação dos conflitos. Que capacidade temos para dar bom governo a uma civilização em tais riscos? Poucas, pensamos todos nós. Mas há uma coisa certa. No debate mundial, António Guterres é um ator essencial para as respostas que conseguirmos achar. Permitam-me que fale agora das razões da faculdade que tomou a iniciativa de propor que simbolizássemos adequadamente a convicção de que António Guterres é um dos nossos e que lhe prestássemos a homenagem de vida pelas causas nobres em que se envolveu e tem promovido. É sabido, e o meu colega José Manuel Pureza vai enfatizá-lo devidamente, que este doutoramento honoris causa assinala os 20 anos da nossa licenciatura em Relações Internacionais e, de forma mais geral, a consolidação de uma comunidade de investigação e ensino que estuda a paz, a cooperação, os dilemas da convivência internacional, os problemas locais mais intensos à escala global. Esta área de estudos corresponde a uma vontade e a uma inquietação muito precisa. Aproximar-nos o mais possível de uma compreensão integral dos primeiros problemas das comunidades humanas. Nunca quisemos ser uma comunidade académica contemplativa, nem descritiva, nem insignificante. Só compreende bem o mundo quem lhe sente as inquietações e quem tem a pequena ou grande ambição de nele intervir. Sei que todos nós nos sentimos profundamente afetados pelo mal que graça por aí. Mas não será que nós próprios nos acomodamos? Parece que deixamos de nos saber indignar. O Mediterrâneo ao pé de nós é um cemitério chocante, mas só concedemos às tragédias diárias um instante de dor quando são em lugares próximos e as notícias nos dão a sensação irrecusável de que é uma carne igual à nossa a que foi massacrada. E mesmo assim, a proximidade tem de ter intensidade mediática. Senão, passamos por ela como passamos pelos pobres de todos os dias. Adotamos a trivialidade da dor dos outros, contemporizamos com a crueza das coisas, morremos devagar, julgando que estamos numa vida protegida e dedicando-nos à sociedade informacional como se esta fosse um destino. Guardamos, quando muito, pequenos espaços rituais para nos declararmos atentos, passageiramente atentos. Sei lá, se mesmo o que estamos a fazer aqui agora, nesta sala, não é apenas uma ritualidade contemporizadora, se não é um ato de inquietação acomodada. Se o for, a simples possibilidade de o ser é o mais difícil dos incómodos. Reli ontem uma das cartas que Paulo Varela Gomes nos mandava da Índia. Na sua escrita luminosa e com a enorme energia que deixou neste mundo, falava-nos de tragédias ignoradas e de muitas centenas de mortos a que vocês aí, imbuídos no discurso da democracia e da paz, não ligaram nada. Vocês aí, na vossa distração. Lembro-me agora que faz parte das orações como a que estou a proferir algumas alusões simbólicas, num barroco compreensível e até ritualisticamente saudável. Costumamos invocar as nossas galas, a cor, a música, o toque dos sinos que nos chamaram aqui. Procuramos os eruditos e refinamos as citações cultas. Eu próprio já o fiz, noutras circunstâncias, quando aqui elogiei Albert Hirschman, António Simões Lopes ou Jorge Sampaio.
mas permitam-me que não o faça hoje. Não me levem a mal que apele antes à angústia, ao reconhecimento das nossas incapacidades, que me concentre apenas num grito de revolta, que fique numa espécie de luto. É, aliás, um luto da universidade, das universidades, que quero reclamar perante o Estado do mundo. O homem que aqui está vem apresentado por Teresa Tito de Moraes, fundadora do Conselho Português para os Refugiados, garante honrada da grandeza desta causa. Alguém também nossa, cujo elogio por José Manuel Pureza é igualmente o meu elogio. É com a sua força e com os muitos que sabe que o acompanham, simbolizados na sua apresentante, que Guterres se propõe fazer mais ainda, com a coragem que vem do fundo de si mesmo. Tivemos a pequena ambição de lhe dar uma singela recompensa pelas suas canseiras, pouco mais que o copo d'água que não se nega a nenhum viajante, um acréscimo de ânimo para o que quer fazer. Mas não queremos, não podemos, ficar confortáveis por chegar a tal gesto, por correr o risco de parecer o descanso da delegação das nossas próprias obrigações. Confesso-vos que por tudo isto tenho neste momento uma dor que me incomoda. Vejo o momento em que daqui a pouco a charamela toca e todos nos levantamos. Para onde iremos então? Só posso sugerir que vamos com Guterres, percorrendo a praça pública, indo onde está a tragédia e levando a voz. Por isso, Sr. Reitor, peço que concedeis as insígnias doutorais a António Guterres, para com isso afirmarmos que o queremos entre nós, como um dos nossos, mas também que queremos, nós mesmos, ter voz onde mais precisa a palavra, onde possamos ser ouvidos por aqueles que tanto são esquecidos. Senhor Presidente da República, Senhor Reitor, Senhor Primeiro-Ministro, Senhora Ministra, Senhor Ministro, excelentíssimas autoridades, caros e caras colegas, senhoras e senhores estudantes, senhoras e senhores funcionários, ilustres convidadas e convidadas, minhas senhoras e meus senhores. São poucas as pessoas que condensam entre nós a experiência do mundo que motivou, faz agora 20 anos, a nossa Faculdade de Economia a criar uma área de conhecimento em relações internacionais na Universidade de Coimbra. António Guterres é uma dessas pessoas raras. Em 1994, pela mão de Boaventura de Sousa Santos e com uma equipa de trabalho que juntava também Luís Moita e João Gomes Cravinho, tive o privilégio de estar entre os que ousaram pensar
um ensino das relações internacionais que disputasse a hegemonia a uma agenda fechadamente eurocêntrica e a uma metodologia conservadora. Guiou-nos então a ambição de trazer as diferentes periferias para o centro do ensino e da investigação. A ousadia de preferir a incerteza de um debate epistemológico e metodológico vivo à certeza de todas as ortodoxias instaladas. E a vontade de abrir a universidade à militância transformadora e solidária. Esse caminho, iniciado com esta ousadia faz agora 20 anos, quis, mais que tudo, conceber como campo de estudo uma experiência do mundo que fosse do mundo todo e não da parte pelo todo, que desse voz não só a Estados e aos seus diplomatas, estrategas e a acionistas de multinacionais, mas também e sobretudo aos condenados da terra, à gente comum, às mulheres e não só aos homens, aos ativismos por um mundo maior em todas as justiças, a económica, claro, mas também a cognitiva, a ambiental, a intra e a intergeracional, ou a de género. Com êxitos e com insuficiências, fizemos um caminho ainda curto, só de 20 anos. E aqui estamos hoje, a reiterar que há uma experiência do mundo mais rica, mais exigente e mais atenta que a que tradicionalmente conta para a disciplina de relações internacionais, que tem que ter lugar na universidade. Em António Guterres encontramos um rosto dessa experiência. E é por isso que este é um dia grande para a nossa universidade. O seu desempenho como Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados pô-lo no centro da realidade complexa do sistema internacional contemporâneo. E a coragem cívica e a lucidez política com que exerceu essas responsabilidades tornaram-no protagonista dessa realidade da mais elevada maneira. O mundo que se vê do Acnur é feito não de triunfadores, mas de vítimas. Não de dinâmicas ascendentes de poder, mas de um poder que corrompe e ignora o serviço às pessoas. Não de Estados protetores, mas de Estados agressores ou negligentes. E como tanto tem salientado António Guterres, nesse mundo que se vê do Acnur, a Europa, desgraçadamente, não é uma exceção, mas sim um ator cada vez mais importante. As humanas inteiras à fuga sem fim e no abandono dessas tantas pessoas à sua sorte, pois que a mesma Europa lhes nega proteção, entretida que está na sua própria desconstrução. Triste sina a da Europa, que aceita que se erga no mar de tantas trocas, o Mediterrâneo, um novo muro da vergonha. António Guterres soube situar-se nesta desordem mundial como paladino raro do serviço à humanidade desapossada de tudo. Nos cenários de guerra e de destruição física e humana, António Guterres colocou palavras de alerta para a obrigação de atender às multidões de espezinhados e convocou invariavelmente os responsáveis políticos a isso mesmo que tanta alergia lhes causa: responsabilidade política. E quando talvez lhe fosse conveniente, ou pelo menos mais fácil, calar a indignação diante de uma Europa rendida à cobardia dos muros e desmemoriada dos maus fundos da vertigem xenófoba, o europeísta António Guterres não reprimiu a crítica frontal, mostrando que neste campo, como em outros, a crítica à pior Europa é expressão indispensável e inequívoca de compromisso com a melhor Europa. Faz falta, faz cada vez mais falta, quem interprete na prática dos contextos mais difíceis o significado que Gandhi deu à política, um gesto amoroso para com o povo.
António Guterres não se deixou prender às amarras da institucionalidade internacional e da sua política de cinismos e de salamaleques e soube ter esse gesto amoroso em palavras e em atos. Enriqueceu-nos com isso. E hoje a Universidade enriquece-se ao reconhecê-lo como um dos seus, como um dos nossos. Os méritos que fundamentam a justiça do acolhimento de António Guterres no claustro doutoral da Universidade de Coimbra foram já eloquentemente enunciados pelo meu colega José Reis. É apresentante de António Guterres Maria Teresa Tito de Moraes Mendes. E bem se poderia dizer, com pleno cabimento, que ninguém melhor que Teresa Tito de Moraes para ser perante nós garante de que a Universidade de Coimbra tem um gesto certo ao conferir as insígnias doutorais a António Guterres. Na verdade, a proteção internacional de todas as pessoas perseguidas é a marca de água da vida de Teresa Tito de Moraes. Desde logo, porque ela própria teve que buscar para si essa proteção internacional quando, já depois da experiência da prisão por ideais políticos em 1965, fugiu à ditadura do Estado Novo e pediu e encontrou refúgio durante 9 anos na Suíça. Militante antifascista desde a juventude, presidente da Pró-Associação dos Estudantes Liceais em 1961-62, Teresa Tito de Moraes experimentou, por causa da sua luta pela liberdade, a perseguição política e pôde perceber, não pelo conhecimento académico, mas por um penoso cotidiano de privação de direitos, de medo e de limitação arbitrária das liberdades, a valia única e inestimável dos mecanismos jurídicos de proteção internacional, o estatuto de refugiada, a concessão de asilo ou a proteção subsidiária. E mais do que a lei, Teresa Tito de Moraes pôde testar na sua vida a importância da prática social, tanto dos sims solidários como dos não cínicos, a um pedido de refúgio contra a ameaça do poder bruto. O sim que lhe foi dado por uma Europa então amiga das pessoas em fuga da barbárie, quilo Teresa Tito de Moraes honrar com uma dedicação plena à causa das vítimas de perseguição de todo o mundo, depois de o 25 de Abril ter posto fim em Portugal ao que a motivara a buscar proteção nessa Europa inexoravelmente distante da que aí está hoje. A entrega absoluta à causa dos refugiados, não por qualquer interesse próprio, mas unicamente por serviço a quem, em situações de vulnerabilidade humana extrema, tem a vida e a liberdade dependentes da proteção internacional, essa é a lição notável da vida de Teresa Tito de Moraes e que hoje aqui a Universidade de Coimbra integra no seu património de lições para as gerações presentes e vindouras. Adjunta do representante em Portugal do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e assessora para as relações internacionais e a informação pública do escritório do Acnur em Lisboa entre 1977 e 1991, Teresa Tito de Moraes teve o discernimento que só as lutadoras pelos outros podem ter de fundar o Conselho Português para os Refugiados em 1991, respondendo afirmativamente ao desafio que lhe fora feito nesse sentido pelas Nações Unidas, quando essa não era uma causa merecedora de atenção pública prioritária entre nós. Se hoje é fácil à nossa opinião pública mais informada assumir que o Conselho Português para os Refugiados tem sido um pilar firme de afirmação dos direitos humanos no nosso país, deve reconhecer-se que só a lucidez associada ao compromisso militante de Teresa Tito de Moraes
permitiu romper com a opacidade em que a situação dos refugiados e requerentes de asilo e de proteção subsidiária esteve envolta em Portugal até há tão poucos meses. O consenso discursivo que hoje se registra no nosso país sobre o dever de nos disponibilizarmos a acolher gente em fuga é preocupantemente enganador. Basta constatar como ele convive tão bem com um senso comum que faz da distinção entre refugiados e imigrantes um suporte para naturalizar o fechamento a quem nos procura não por medo, mas por pobreza. E mais, esse consenso de agora esconde mal que há tão pouco tempo a ação de Teresa Tito de Moraes e da equipa do Conselho Português para os Refugiados à frente de 2 centros de acolhimento de refugiados e requerentes de asilo tenha sido tida generalizadamente como estranha, desnecessária ou até mesmo vulnerabilizadora da segurança nacional. Foi, pois, sábia a nossa Universidade ao associar Teresa Tito de Moraes a este momento em que as honras doutorais atribuídas a António Guterres são, em alguma medida, referenciadas ao combate de cada homem, de cada mulher, de cada criança que foge à guerra, à perseguição política ou religiosa, às discriminações, mas também à miséria, pela sua dignidade e pelos direitos irrecusáveis a quem é gente. Diga-se, em abono da verdade, que a nossa Universidade, e especificamente a Faculdade de Economia, não esperou por este dia bom para ter a clarividência de associar a si esta mulher de vida cheia e de serena valentia. Teresa Tito de Moraes é desde 2013 membro do Conselho Geral da Universidade de Coimbra. Mas a sua pertença à Universidade de Coimbra vem de mais longe. Precisamente quando celebramos os 20 anos da criação da área de conhecimento em Relações Internacionais na Faculdade de Economia, deve lembrar-se que a dar expressão maior aos propósitos transformadores de que essa criação veio carregada, o Conselho Português para os Refugiados foi durante mais de meia década responsável pela oferta da unidade curricular de asilo e refugiados no sistema internacional contemporâneo na nossa licenciatura em Relações Internacionais. Sim, não me enganei. Foi mesmo uma organização não governamental que foi professora da Universidade de Coimbra. Simplesmente porque era essa organização que, enquanto tal, tinha o conhecimento e a experiência com que queríamos enriquecer os nossos estudantes, inquietando-os. Teresa Tito de Moraes coordenou essa colaboração, como tinha que ser. E assim nos ajudou a cumprir a pretensão com que nos lançámos na aventura de ensinar e de estudar relações internacionais sem querermos menos do que abarcar aí a riqueza toda de toda a experiência do mundo. Senhor Reitor, estão perante vós António Guterres e a sua apresentante Maria Teresa Tito de Moraes Mendes. Se António Guterres engrandeceu as relações internacionais, marcando a agenda do mundo com a escolha do campo das vítimas da perseguição como prioridade, Teresa Tito de Moraes engrandeceu a nossa humanidade, escolhendo o campo do acolhimento, da proteção e do diálogo intercultural contra a xenofobia, contra o racismo e contra a indignidade. Acolha também a Universidade, hoje, António Guterres no seu claustro, e sejam-lhe concedidas as insígnias doutorais. É isso que a Universidade vos pede, magnífico reitor, ciente de que assim, indiscutivelmente, se honrará.
metis, Gradum doctoratus in praeclara economia facultate. ego, Ioannes Gabriel Monteiro de Carvalho e Silva, ius almae cunimbricensis academia rector, creo te doctorem praeclari economiae facultatis, in nomine et autoritati iusdem academia. Et comitu clarissimi Domine Doctori Maria Teresa dos Reis Pedroso de Lima Oliveira, patrones tua, utit insignis doctoralibus decoret.
Nunc rest mihi agere gratias pro tot tantisque beneficis erga me collatis.
Venham para